Shalom a todos e Hag Pesar Sameach. Eu sou o Rabino Dr. Itzhak Shapira e esperei uma semana para lançar este vídeo para vocês. Bem antes de Pessar, eu queria lançar para vocês este vídeo profético com uma palavra impactante que Deus me deu. Mas, em vez de lançar um vídeo, Deus me disse para lançar 2 vídeos. Então, estamos lançando este vídeo e o próximo exatamente em Pessar para vocês. Espero que compartilhem, curtam e, mais importante ainda, testem o que lhes digo e meditem nessas palavras. Eu levo esses vídeos muito a sério. As palavras de profecia devem ser tratadas com seriedade. Esta manhã acordei e Deus me deu uma confirmação para liberar isso para vocês. Veja bem, hoje os seguintes líderes do parlamento no Irã divulgaram a seguinte declaração: esta é a Grande Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos se preparam para entrar com tropas terrestres, nós estamos nos preparando para a Terceira Guerra Mundial. Eu sei que vocês querem saber o que vem a seguir e qual será o resultado dessa operação. Hoje, amigos, vamos ao profeta Isaías, que revelará isso para nós. Mas antes disso, quero que vocês prestem muita atenção aos números desta guerra. Até o momento, Israel realizou mais de 19.500 ataques. Porém, em Israel, eu quero que prestem atenção. 80.532 alarmes, 1.300 vezes houve mísseis vindos do Irã e mais de 3.800 vezes mísseis e foguetes foram disparados do Líbano. Vocês provavelmente estão se perguntando por que esses números são importantes. Prestem muita atenção até o final deste vídeo. Os Estados Unidos chamam essa guerra pelo nome de Operação Fúria Épica. Quero lhes dizer algo hoje. A Operação Fúria Épica foi decodificada na Bíblia. O nome desta operação e a operação em si foram decodificados na Bíblia em conotação com os últimos dias e com Gog e Magog. E hoje eu gostaria de mostrar isso a vocês. Em hebraico, a operação é conhecida pelo nome Za'am Api. Esse é o nome da expressão fúria épica. A palavra em hebraico para fúria é Za'am. Raiva, indignação ou fúria é a palavra Za'am em hebraico. Desde o início desta operação, Israel ouviu sirenes que fizeram milhões de pessoas descerem para o subsolo e se trancarem no que é chamado em hebraico de Mamad, 80.532 vezes, com mais de 1.335 mísseis e mais de 3.800 mísseis vindos do Líbano. Façam as contas, 80.000 vezes. Isso significa que Israel tem passado a maior parte desses dias e agora o Pessar lá embaixo em um bunker trancados. Veja bem, aqueles dias em que Israel desceria para o bunker foram profetizados por Isaías e são citados com as palavras fúria épica. Agora que consegui sua atenção, quero mostrar isso para vocês no profeta Isaías. Isaías 26:20 diz: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que a fúria passe. A palavra que está conectada com ir para debaixo da terra, para o abrigo e para o bunker, é a palavra hebraica Za'am, como na Operação Fúria Épica. Quais são as possibilidades de que a palavra para a fúria épica esteja conectada a Israel indo para o subsolo e trancando suas portas? Irmãos e irmãs, caso vocês estejam se perguntando se estamos em Gog e Magog, eu os exorto hoje a levar essas palavras a sério. Isaías 26:20 está profetizando sobre os nossos dias de hoje, porque fúria épica está decodificada na Bíblia hebraica. A palavra aqui é Za'am, exatamente como o nome da operação. E se este for o caso, o que podemos deduzir e o que Isaías nos disse sobre esse tempo? Ouçam com atenção.
O Malbim nos fala o seguinte sobre a fúria épica e sobre os dias da fúria épica, e eu cito: o profeta fala de forma metafórica e diz: entre no aposento e feche a porta atrás de você para que ninguém possa lhe fazer mal. Esconda-se por um breve momento até que a ira passe e se acabe. Ou seja, esconda-se no refúgio da techuvá e das boas ações para se proteger da fúria da tribulação que virá antes da chegada da redenção. E eu gostaria de enfatizar para vocês a expressão antes da chegada da Geulah. Quando vemos a operação Fúria Épica acontecendo e Israel indo para o subsolo e se trancando em abrigos, sabemos que estamos nos dias que são precedentes à redenção. Por favor, compreendam que estamos recebendo um código nos dias de hoje. E não só isso, é o código de Gog e Magog. O rabino Davi Kimhi, em seu comentário sobre o versículo que fala sobre fúria épica, nos informa a época em que a fúria épica será lançada. Respirem fundo. Não sou eu, Rabino Shapira, que estou lhes dizendo isso. É uma das grandes mentes de Israel quem nos revela isso. E está escrito o seguinte, segundo Radak: este versículo foi escrito a respeito da guerra de Gog e Magog, meu Deus, quando haverá angústia para Israel por um curto período. É dito que isto é uma metáfora para se esconder por meio de boas ações e arrependimento completo, pois a ira durará apenas por um curto momento e depois passará, e os justos escaparão, como está escrito, todos aqueles que forem encontrados inscritos no livro. Amigos, o rabino David Kimhi nos diz que, quando virmos uma operação como a fúria épica acontecer, saberemos que estamos em Gog e Magog. E quero que todos entendam hoje que estamos em um tempo de angústia, o tempo da angústia de Jacó. Não apenas estamos em Gog e Magog, como também estamos no tempo da angústia de Jacó. Por favor, eu suplico àqueles que estão buscando um arrebatamento pré-tribulacional fictício. Estamos vivendo os dias que antecedem a vinda do Messias. Levantem-se e apoiem Israel hoje. Estamos vivendo em Gog e Magog e Operação Fúria Épica, comprovados pelo chamado que Isaías está deixando para nós. Mas esperem. Há algo mais aqui. No comentário de Rashi está escrito, essa resposta, a resposta ao profeta: vai, meu povo, entra em seus aposentos, em suas sinagogas e em suas casas de estudo, ou então reflitam sobre suas ações nas câmaras de seus corações, pois de fato eu castigarei seus inimigos. Duas coisas acontecerão neste lugar. Deus está dizendo a Israel para se recolherem porque ele está prestes a liberar uma praga sobre os inimigos de Israel. E eu preciso que vocês entendam, Israel deve se recolher e Israel deve estar focado em estudar a Torá, em praticar boas ações, em fazer tzedakah. E ele diz: entrem para dentro, porque assim como no Egito, estou prestes a destruir os egípcios, estou prestes a destruir as nações. Quero que entendamos o que está por vir. Israel está recolhido dentro de casa neste momento, celebrando o Pêssar dentro de casa, estando trancados, porque Deus quer que eles abram a Torá e clamem por ele neste Pêssar. Em Bereshit Rabbah, Parashat Toledot, há uma conexão entre a batalha de Yaakov e Esav com este versículo. Escutem o que está escrito. A voz é a voz de Jacó. Quando Esav se depara com dificuldades, ele começa a amaldiçoar e a blasfemar. Mas tu, quando o sofrimento te atinge, domina a tua inclinação e não provoques a ira do teu Criador com a tua voz. Como está escrito, vai, meu povo, entra em teus aposentos, olha para as câmaras do teu coração e vê que os sofrimentos que te sobrevieram não estão de acordo com os teus pecados, pois tuas câmaras se referem às câmaras internas dos seus rins, pois o sofrimento nunca é permanente, ele passa,
Mas se tu falares alto demais, então agirás como as mãos de Esaú. Pois assim aconteceu em Refidim, Israel levantou a voz e reclamou, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? E imediatamente Amaleque os atacou, como está escrito: então veio Amaleque. Que coisa chocante é para todos nós neste momento. Enquanto lutamos contra Amaleque, Israel está sendo testado neste Pessah. Clamaremos a Deus para nos redimir do exílio de Ismael, ou não? Este é o teste de Israel na próxima semana, à medida que entramos no Pessah. Se Israel clamar a Hashem, se Israel clamar a Deus, se Israel clama pelo Messias e Israel se arrependerá, veremos a Geulá se manifestando, pois o próprio Deus lutará por nós naqueles dias. Deus nos traz para dentro, não porque Ele está prestes a nos punir, Ele está prestes a punir nossos inimigos. O que aconteceu após a operação Fúria Épica, que é citado em Isaías 26:20. Irmãos e irmãs, o próximo versículo nos diz imediatamente o que acontecerá ao final desta guerra. Vocês devem saber o que vem a seguir. As pessoas me perguntaram o que vem depois. O que vem a seguir é Isaías 26:21. O próximo versículo após a operação Fúria Épica está escrito: pois eis que Adonai está saindo do seu lugar para punir os habitantes da terra por causa da iniquidade. A terra revelará o seu derramamento de sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Entenderam o que acontecerá depois da operação Fúria Épica? Após a conclusão da operação Fúria Épica, irmãos e irmãs, Deus sairá do seu esconderijo e punirá todas as nações que têm atormentado Israel, começando por Amaleque e por Edom. O retorno do Senhor é iminente e até neste Pessah, se clamarmos, certamente veremos salvação e redenção. O Malbim citou este versículo, Isaías 26:21, e ele diz o seguinte: o Senhor pedirá contas da iniquidade das nações que fizeram o mal a Israel, e a terra revelará o sangue que derramaram nela. O sangue será descoberto para despertar a ira e para vingar o que aconteceu. E a partir de agora, ela não vai mais esconder os seus mortos. Pelo contrário, se um assassino for encontrado, a própria terra se levantará contra ele para puni-lo imediatamente. Vocês entendem o que está se aproximando? O próprio Senhor, Ele consumirá os assassinos, os terroristas e todos aqueles que vêm contra Israel. Quando a fúria épica terminar, o próprio Deus começará a lutar por Israel e em favor de Israel contra o espírito que é chamado de espírito de Hamas. Hamas, em hebraico, é a palavra para violência e o Radak enfatiza isso. E ele diz: todas as suas iniquidades passadas serão levadas em conta naquele momento, e cada gota de sangue inocente que derramaram será cobrada deles. Meu Deus, cada soldado que morreu, cada judeu inocente que morreu. Enquanto o sangue não for vingado, parece que está coberto debaixo da terra, mas quando é vingado, é verdade. É como se fosse revelado. Assim diz o livro de Jó: ó terra, não cubras o meu sangue. Por isso é dito, ela não mais cobrirá os seus mortos. Ele menciona o sangue e não outros atos de violência que cometeram, porque o derramamento de sangue é a maior forma de Hamas. Da mesma forma, está escrito na profecia do livro de Joel: eu purificarei o sangue deles que ainda não purifiquei. Meus queridos irmãos e irmãs, o próprio Deus está prestes a lutar por nós imediatamente após a fúria épica. O Senhor está prestes a travar guerra por Israel. Os rabinos conectaram Isaías 26:21 à história de Pessah. É por isso que é importante que todos nós estejamos dentro de casa, que celebremos o Pessah em ambientes fechados como Israel. É uma imagem da primeira redenção. Está escrito o seguinte em Êxodo 11:4, que é um paralelo de Isaías 26:21. Então Moisés disse: assim diz Adonai, por volta da meia-noite eu, Adonai, sairei pelo meio do Egito.
Vocês ouvem o que o Senhor diz? Eu sairei pelo meio do Egito. O Senhor aparecerá no Irã. O Senhor aparecerá em todas as nações que atacam Israel, que destruíram o povo judeu, que são antissemitas. E o Senhor os consumirá, assim como na última praga, quando o Senhor se revelou na praga dos primogênitos e os consumiu dentro do Egito. Amigos, isto é o que está chegando para o mundo. E é por isso que estou convocando a todos vocês hoje para se unirem ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó e ao povo judeu. O Midrash conectou Isaías, capítulo 26, 21 a Êxodo 11, 4. E no Midrash Lekar Tov diz: Eu sairei no meio do Egito. Essa é uma expressão da Gevurá, do poder de Deus, como está escrito. O Senhor sairá e lutará contra essas nações. Zacarias 14, 3. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar. Isaías 26, 21. Tu saíste para salvar o teu povo. Abacuque capítulo 3, versículo 13. Todas essas são expressões da força divina, como está escrito. O Senhor sairá como um poderoso guerreiro. Isaías 42, 13. Por isso diz, eu sairei em sua grande glória, ele se revelou no meio do Egito. Irmãos e irmãs, Zacarias 14, 3, Isaías 26, 21, Abacuque 3, 13 e Isaías 42, 13. Todos vão se cumprir no final desta operação de fúria épica. Deus vai se revelar dentro do Egito, dentro de Ismael, dentro de Edom, e ele consumirá essas nações de dentro para fora. Ele disse a Israel, entrem no quarto. Em 2020 quase perdi minha voz, pois Deus permitiu que eu tivesse um nódulo nas minhas cordas vocais. E ele me deu este versículo. E ele me mostrou algo que eu não entendia até agora, quase 7 anos depois. Ele diz, vá para o quarto. A palavra hebraica para quarto é Heder, Het, Dalet, Reish. É quando o mundo está passando da época do Het, Chesed, para uma época do Dalet, Din, julgamento. Quero explicar para vocês o que é fúria épica. O mundo está entrando em uma medida maior de Din. Eu expliquei isso para vocês há 7 anos no livro As Boas Novas, segundo a Covid-19. Mas e o que acontecerá neste momento à medida que o mundo entra no Dalet, no Din, no julgamento? O que você deve fazer? Entre no seu quarto, entre na arca, entre na casa de Jacó, entre e pratique Torá, pratique mitzvot e segure firme até que a fúria e Makat Behorot, a terrível praga dos primogênitos, tenha passado. Que tudo isso aconteça de forma rápida e que consigamos sobreviver ao grande julgamento e decretos diante de nós. Eu peço a vocês, compartilhem este vídeo, curtam, deixem seus comentários e meditem sobre esta palavra. Hag Sameach.